Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Rede Empreendedores, episódio 38. Eu trago aqui um convidado muito especial, uma conexão proporcionada aqui pela Semana da Inovação, Santa Summit 2025. O professor Lully me apresenta o Luiz Isoton, ele que é analista responsável por fundos de investimento, onde o banco, o BRDE, é cotista nesses fundos. Cotista. E ele tem uma longa experiência, uma grande experiência. Só de banco tu tem mais de 20 anos. 22. 22 anos. E tu tem uma história na Fapergs, tem aí uma caminhada. E eu pedi para ele vir aqui, emprestar um pouco da experiência, do conhecimento dele, que é bom quando a gente compartilha experiência, né? A gente continua com ela. A gente compartilha o conhecimento, continua com ele. É o que a gente chama aqui de transbordar. Né? E eu acredito que todo empreendedor do bem, ele se dá conta em algum momento da jornada que transbordar aquilo que nós temos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós conquistamos é parte da vida. Parte da vida. E eu fico muito grato, muito honrado com a tua presença aqui, tá bom? E gostaria que em primeiro lugar tu te apresentasse. Quem é esse ser humano que está aqui? Família, da onde vem, onde nasceu, é casado, tem filhos? Bom, primeiro é um prazer, né, estar trazendo o BRDE nesse evento. Mas vou me apresentar primeiro e depois vou falar como é que eu cheguei em Santa Maria. Bom, eu sou porto-alegrense, né, eu sou casado, né, eu tenho 22 anos de BRDE, sou concursado. Analista econômico, né? Sou formação em economia pela URGS, tenho formação em direito pela PUC e segui uma carreira assim, trabalhei em várias áreas, né? Fui chefe da tesouraria do banco, fui diretor financeiro de Instituto de Previdência, né? Que se chama ISBRE, fui diretor-presidente do Instituto de Previdência, trabalhei 10 anos na área de previdência e agora, né, meu último ano foi voltar para a inovação. Antes do BRDE eu trabalhava na Fapergs, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Depois fui para o banco, só que aí a trajetória assim, foi para a área financeira, tesouraria de banco, depois previdenciária e agora volto para a inovação. Ganhei uma missão. Foi criada uma área específica, né? A inovação. A área cuida de PPPs, ESG e inovação, mas eu caí na inovação. E caí, né? Meu trabalho é cuidar desses fundos de investimento, onde o BRDE é cotista, hoje são 4. E a gente quer promover a inovação. Ok. Eu quero que tu traga para nós aqui o beabá dos fundos de investimento. O que são fundos de investimento? Bom, fundo de investimento é complexo, mas eu vou explicar. Fundo de investimento, FIPS, VC, né? Que é o mais. Porque fundo de investimento tem fundo DI, fundo de previdência. Vamos para o que mais interessa esse público. Bom, primeiramente é uma reunião, né? De cotistas, né, que a gente seleciona uma gestora para um edital, então um processo transparente, né, porque normalmente os cotistas, e aí eu vou explicar Badesul, Banrisul, BRDE, FINEP, né, são cotistas desse fundo BNDES, é uma seleção pública, onde tem uma tese, as gestoras se submetem e é ranqueado e se seleciona a gestora. Aí depois dessa gestora, ela busca recursos. Ela bate na porta da FINEP, ela bate na porta do BNDES, FAPESP, BRDE, Badesul. E esses aí, esses entes, né? Bom, me interessa promover a inovação, buscar aquela empresa que ainda não consegue financiamento, aquela empresa que está começando, me interessa. Por quê?
Porque depois... porque assim, ó, é difícil. Né? A gente trabalha acompanha mais de 100 empresas, né, que nasceram pequenas. É difícil conseguir, o capital que elas têm é pequeno, normalmente é da família. Aí o banco separa uma parte do dinheiro para investir nesses fundos. Tá, e esses fundos, então, é uma reunião de vários cotistas. Vamos pegar um exemplo. Né? O Criatec 4 é um fundo... Uma outra particularidade é que esse fundo ele tem 10 anos. É um fundo de 10 anos. Então, assim, ó, tem que ser um investidor que aguente colocar o dinheiro e só receber em 10 anos. Em 10 anos. E antes de 10 anos não tem retorno algum. Pode ter retorno. Vamos dizer que tem casos, mas é muito difícil, tá? Onde a empresa é investida e logo é comprada por outra empresa. Existe, né? Só que é muito difícil. Normalmente são 6 anos de investimento e 4 para desinvestimento. A gente quer promover, a gente não quer ficar com a empresa 20, 30 anos. Né? A gente é um investidor, onde a gente coloca cláusulas no regulamento, assim, ó, eu vou investir 10 milhões. Destes 10 milhões, o recurso tem... O BRDE é a região sul, né? O recurso tem ser feito em startups do Rio Grande do Sul. Vocês colocam essas cláusulas no regulamento. Então, assim, ó, se o fundo não tivesse a nossa participação, como exemplo, olha, investiria lá e as startups que seriam escolhidas, o gestor talvez não viesse nem para o Rio Grande do Sul. Né? Ficaria só em São Paulo. Então, a gente pega os 10 milhões, por suposição que a gente investiu, e diz, olha, 10 milhões aqui, eu quero que tu comprove no mínimo 10 milhões na região sul. Né? Que tem muito investimento. A região sul é um celeiro. Depois eu vou explicar outro. Tu diz investimento é dinheiro disponível ou é dinheiro aplicado? Os dois. Os dois? Os dois. Né? Claro que sempre falta. E falta principalmente para as empresas menores. Né? E essas aí que a gente tem que incentivar. Claro, nós estamos num momento complicado. Né? Todos os empresários sabem, Selic a 15, é complicadíssimo. Mas vamos lá. Então, vou entrar como cotista. Né? Então, assim, uma reunião de um fundo. Um fundo, Criatec 4, por exemplo, que a gente é cotista, ele tem vários órgãos, BNDES, FINEP. A soma desse capital aí, se chama capital subscrito, é 290 milhões. 10 milhões é do BRDE, né? E a gente tenta buscar que boa parte, não só 10 milhões, boa parte dos 290 milhões venham ser investidos em empresas do Sul. Né? Sim. Tanto no Rio Grande do Sul, tanto Santa Catarina e Paraná. E todos os nossos estados aqui, eles são fornecedores de empresas boas. O gestor, a gente é cotista. A gente foi selecionado gestor. Esse gestor que a gente trouxe para esse evento aqui, a gente se comprometeu a trazer um gestor de um outro fundo que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas vou contar um fundo que já está operacional. Né? Então, esse fundo Criatec 4, a gente vai aportando ao longo dos 10 anos. Né? Esses 10 milhões não é aportado de uma vez só. E ele vai adquirindo empresas. Empresas com base... Startups, empresas de base tecnológica. E a gente espera que, além de desenvolver essa empresa, que ela cresça a taxas significativas, e acontece, e que ela retorne, esse fundo retorne esse valor para a gente investir novamente. Então, contei aqui que nós temos 4 fundos, capital subscrito, que a soma do que o BRDE se compromete é 47 milhões. Nesses fundos que tu cuida, tem 47 milhões. Capital subscrito. Né? Mas se tu somar o capital total desses fundos, é mais de 500 milhões. Sim. E quais os critérios de vocês para escolher esses fundos? Bom, primeiro uma chamada pública, ver se a tese interessa, né?
A gente se preocupa também o tamanho da empresa. A gente entende quanto menor a empresa ser investida, faz parte do nosso papel. Alguns fundos, como a gente começou a investir, vamos dizer, já há tempo, eles estão em fase de desinvestimento. Então o BRDE vai receber esse recurso e vai aplicar em outras empresas. Outros fundos estão no meio termo. Acabou a fase de investimento, que pode ser de 5 a 6 anos, né? E agora ele entra em desinvestimento. Então, desses 10 anos, tem 2 fases, para simplificar, 2 fases, né? E tem uns que estão em fase de investimento. Esse exemplo do Criatec, até escolhi porque é uma fase de investimento. Mas vamos pegar agora um fundo que já investiu. Vamos pegar um exemplo assim. Fundo Anjo. Fundo Anjo, ele investiu em 70 empresas, né, no Brasil, 20 na região sul e 12 no Rio Grande do Sul. 70 empresas, Brasil inteiro. E 12 aqui. 12 no Rio Grande do Sul. E uma, até ontem, ganhou a Limbex, né, que é a prótese, conhecidíssima, foi investida pelo Fundo Anjo. Né? E ele, até ontem, ele falou aqui para a plateia, que estava aqui, diz, olha, eu perguntei para ele, mas me conta, além do investimento, recurso, dinheiro, né, que toda empresa precisa, né? Olha, a Domo, né, que é a gestora, ela está em São Paulo. Ela abriu portas em São Paulo. Ela ajudou a Limbex a ter mais, ser mais profissional, né? Ela acompanha a empresa. E outra coisa, eles têm 70 empresas para acompanhar. E nós, né, nessa área de inovação, a gente está ajudando essas empresas investidas também. Então, a gente é cotista do fundo, ajuda a empresa investida. Como que vocês ajudam a empresa? A gente ontem pegou a Limbex, eu escrevi um texto, mandei para a minha área de publicidade lá do banco, lá em Porto Alegre, publicou a notícia. A gente abre portas, né? Faz conexões. Né? Eu ligo pro Natan, que é um dos representantes da empresa, o que eu posso te ajudar? De vez em quando é um ingresso, é simples ingresso. Né? Um ingresso para um evento. Para um evento, está acontecendo um evento em PPPs e a gente forneceu um ingresso para uma empresa do Rio Grande do Sul. É só isso que ele precisava. O resto ele está lá em São Paulo falando do seu produto, sede no Rio Grande do Sul a empresa, mas está acessando São Paulo. Eu te garanto que dificilmente, ele pode até acessar, mas nós encurtamos, né, o fundo de investimento, ele encurtou o tempo. Né? Uma empresa pequena, voltada a governo, né, e ela está em São Paulo. O que eu ajudei? Nosso pessoal está também em São Paulo, porque a gente tem esses PPPs também, a nossa área, e a gente forneceu ingresso. Sim. Entendeu? Essa conexão, nós estamos com uma equipe super, né, olha que interessante, qualificada, né? Aqui, eu não sei quantos ingressos aqui no Santa Summit foram disponibilizados pelos patrocinadores e pelas empresas envolvidas para o seu ecossistema, porque todos nós temos um ecossistema, né? Toda empresa tem os seus fornecedores, toda empresa tem os seus clientes, onde muitos desses clientes são empreendedores, né? E aí eu pensando assim, eu quero que tu empreste para nós a tua visão. Tu participa de vários eventos? Tu costuma participar de eventos? Muitos eventos. Muitos eventos. Tá, aqui nós estamos num evento aqui que é um evento, uma estrutura linda, né? Uma entrega maravilhosa, painéis trazendo pessoas. Aqui passou por esse palco aí o case Gramado, né, que hoje é um case mundial. Né, passou aí a Marta Rossi, o Marcos Rossi, com Festures, com Gramado Summit, né, e falando muito dessa pegada local de desenvolvimento, assim como a gente pôde ouvir o pessoal da Venture, da Primus Venture, do BRDE, ali o Alex, que passou aqui pelo nosso podcast também. Mas eu quero que tu empreste para nós a tua perspectiva.
O Carlos Klein, Da da Venture, ele trouxe uma pergunta e trouxe respostas ali no painel que eles tiveram. E eu quero a tua visão. Por que Santa Maria tem uma taxa tão baixa de empreendedorismo, enquanto é uma exportadora de talentos, de mão de obra muito qualificada para o Brasil e para o mundo? O que tu acha que acontece aqui em Santa Maria com relação a isso aí? Eu não sei te responder. Por quê? Pessoal, posso contar por que eu estou em Santa Maria hoje? Pode, por favor. E o BR10 está hoje. Enquanto isso, eu vou fazer honrar aqui a Oriente Kombucha, que é a nossa patrocinadora oficial do programa da Rede Empreendedores, do nosso podcast da Rede Empreendedores. Nós estamos aqui tomando uma da linha Tropical. Aqui, na linha Tropical. Gostou? Gostei. Maravilha. Então. Aí, conta por que tu está em Santa Maria. Não, eu não sei te responder, mas eu sei porque eu estou em Santa Maria, né? E começou assim. Tu acabou de falar Summit Gramado, eu estava lá. Meu colega Marcelo, né, que coordena essa área, diz: Zoton, vai com o Carlos da Ventures, vai conversar com Santa Maria lá. O que a gente pode ajudar? E foi isso aí. Eu fui no estande de Gramado, Santa Maria, me reuni com o pessoal de lá. O que nós podemos te ajudar? Simples. Eu não sei, eu não conheço Santa Maria tão bem como vocês aqui. Mas o que eu posso ajudar? Simples, eu só falei isso. Olha, trazer a força do banco aqui, e a gente veio, e a gente trouxe gestor, né, que vai fazer também um podcast aqui. A gente trouxe o Alex, que conhece crédito, conhece Labs. Fizemos essa palestra, que foi muito boa. Foi o que eu disse: o que eu posso ajudar? Trazer aqui. Isso eu posso fazer. Eu não sei por que as coisas não, mas eu sei o que eu posso fazer. E foi isso. Foi eu e o Carlos, a gente foi ali no estante do Gramado e se comprometeu. Nós vamos. Passou 2 meses, a gente veio antes, né? E conversou sobre outros assuntos do banco. Eu vim, né, da área de inovação. Comecei já a entender, a gente teve uma recepção muito boa, a gente foi na universidade. E aí fica mais estranho, porque a gente tem tantas universidades e por que as coisas não chegam? Tem um caso assim de Santa Maria, né? Teve um lançamento, um edital e tal, do governo e tal, que não chegou aqui. Aí eu liguei para um contato que eu tenho aqui e disse: chegou isso para ti? Não. Bom, vou ligar para o pessoal da empresa que está cuidando disso aí para vocês fazerem uma reunião. Contatos. Né? Nós estamos no meio do estado, mas parece que tem algum ruído na linha, tem que melhorar a linha, trocar a linha, Perfeito. botar fibra ótica para a gente... É isso que a gente está fazendo aqui, é isso porque isso trouxe... Eu vim Conexões. Ontem, conexões. Eu vim ontem, vou ficar até amanhã, trouxe o pessoal do BRD, de outras áreas que cuida de inovação, mais do Rio Grande do Sul, né, como eu cuido de uma parte só da inovação. Vou falar de novidades, né, que é o 5º fundo que a gente está em fase final, que eu trouxe o gestor também, o José, ele fica é um fundo que é só para o Rio Grande do Sul, né, não é um fundo de São Paulo, é um fundo que tem base em Florianópolis, mas o José, um dos sócios, né, conhece o Zé Augusto. Zé Augusto Albino, esse que vai mesmo. estar conosco aí também no podcast. Foi a gente uma conexão que tu trouxe pra gente aí. A gente convidou, né? Olha, quem sabe vamos levar, não é só Santa Maria, nós vamos levar. Por quê? Porque a gente está em processo final, né? O Badesul já terminou. O Badesul vai investir 10 milhões no fundo deles, ele vai contar. Nós estamos num montante próximo, está em fase final. E a gente quer chegar até 100 milhões esse fundo, né? Para investir só no Sul, né? Então, a tese dele é, investir no Sul, beleza. Tipo, ele vai fazer toda a seleção. A gente é investidor.
A gente quer apostar sim. Por que não tem um fundo do Sul? Por que nós vamos investir só em fundos de gestora de São Paulo? A maioria no número de gestoras de São Paulo, ok. Mas por que a gente não pode tentar colocar uma gestora do Sul que está em Florianópolis, né? E trazer ele para eventos, outros eventos como este evento, o evento do ano que vem. E por que a gente não pode fazer isso? Isso a gente está fazendo, né? E tu já sabe da história um pouco, porque eu já te contei ontem, nós conversamos, ó, tá chegando, amanhã ele tá aí. Sim. E vocês vão gravar com eles. Então é isso, né? Eu não sei a resposta Mas tu já trouxe, tem ruído na linha. A comunicação não está fluindo tão bem quanto poderia. Né? Muitas vezes está saindo o edital e o edital não tá chegando. As pessoas não estão conversando. E a gente está precisando se conectar mais. Isso. E a gente vê que a gente está aberto a conversar. Se convidar, a gente vem de novo. Né? Eu conheci a universidade que eu não conhecia. Não nessa visita, numa visita anterior. É isso, né? Realmente, a gente tá prestes a lançar o 5º fundo. Esse fundo vai ficar aberto por 5 anos. O Zé vai explicar melhor, mas 5 a 6 anos aberto para novos investimentos. E através desse fundo aí a meta é ajudar quantas empresas? Quantos negócios? Olha, umas 20, 25. Esse é o número. Maravilha. Né? E hoje, nos 4 fundos que vocês têm investido, quantas empresas estão sendo... 32 da região sul. 32. Mas do Brasil, dá mais de 110. Né? Nós temos de tudo que é tamanho. Como eu disse, nós temos aquela que está desenvolvendo ainda o produto, né? E nós temos até uma empresa, né, que ela hoje, se tu for vender ela, é bilhão. Mas começou pequeno. Né? Quais são os erros que tu acredita que são os erros mais comuns aí que o pequeno empresário comete e que ele precisaria observar até para conseguir mais crédito, acesso a melhores oportunidades aí nos investimentos? Eu não posso dizer que ele erra, sabe por quê? Porque eu acho ele um vitorioso. Se lançar assim, é um vitorioso. Vamos dizer que ele erra sem saber. De vez em quando ele não tem oportunidade, como teve de hoje assistir essa palestra que teve aí, né? Que aquela palestra ali poderia ser talvez o maior erro é a falta de informação, mas talvez a informação não chega para ele. Não buscar informação, então pode ser um erro. Pode ser um erro. Pode ser um erro, não ir buscar o conhecimento. Esse cara que está aqui no podcast já está dando um sinal que esse erro ele não está cometendo tanto. Não, porque ele está tendo... Se ele não conseguiu vir hoje, ele certamente vai ter gravado as pessoas que ele poderia encontrar hoje, mas talvez ele tivesse que não ia encontrar, mas está gravado ali. A gente está de multiplicador aqui. Mas um erro, é a questão da informação e do conhecimento. Qual outro erro? O outro erro... olha, eu não sei se ele erra, eu acho ele... Eu vejo os caras, eu conheço todas as 100 empresas, talvez eu conheço por cima, mas algumas eu conheço... Olha, para mim é não se relacionar. Não se relacionar. Não se relacionar. Não buscar informação ou não se relacionar. Como eu disse, Gramado Summit, Santa Summit. Terceiro erro. Qual o terceiro erro? Terceiro erro. Olha, não perguntar. Muito bom, né? Eu posso me relacionar, mas não perguntar. Não perguntar. Não ter medo de perguntar. Tá com a solução do lado e não pergunta. Se não me pergunta, claro que a gente responde todo mundo, mas ter vergonha de perguntar, ter vergonha de errar. Perfeito. Bom, como eu disse, meu trabalho hoje, né, é acompanhar os fundos. Semana que vem eu estou acompanhando os fundos. A gente está sempre vindo várias. Nós temos uma turma muito boa e não perguntar, não participar,
talvez não ver os erros dos outros. Quais meios tu sugere aí pro pessoal aprender mais sobre os fundos de investimento, para se atualizar nessa área, pensando no pequeno empresário que está cada vez com menos tempo, muito desafio, muita informação chegando? Olha, a minha dica, eu se fosse pequeno, assim, do conhecimento que eu tenho, é não ver o podcast anterior, gravado aqui com o Alex. Com o Alex? O Alex, porque o Alex, ele tem a missão, né, de tocar o Labs, que certamente ele falou. E aí, fica a dica, escutem o anterior, de tocar, que é fases iniciais, né, de falar do Investmatch que ele falou. Eu não quero me tornar repetitivo. Então, se me escutaram, escutem o anterior e vejam o Labs. Não acessar a página do banco e procurar Labs. O que é Labs? Ao entrar no site do BRDE, vai estar lá o Labs. Labs, Rio Grande. Nós temos 3 Labs, tá? Cada estado tem um Labs. Né? E talvez no futuro a gente tenha um Labs dos 3 estados. Mas procurem o site do BRDE, acessem Labs, escutem a palestra do... Porque esses 2 programas que eu falei são de graça. Olha aí. São de graça? De graça. Nós investimos e a gente traz empresas âncoras, o Alex deve ter explicado, grandes empresas. Nós temos até o Tesouro do Estado como empresa âncora, né, que ele quer uma solução para as dores deles. Nós temos a Santa Casa. Né, e é isso, eu acho que a gente aqui está produzindo um material, né, os 3 episódios do BRDE e ligação, que vai servir muito. Então, ó, se você está me assistindo, assista o Alex e assista o Zé Augusto. Que é o próximo. Né? O Zé Augusto vai falar do fundo, né? Eu estou falando de 4 fundos e o futuro fundo que eu acredito que é o Zé. E o Alex, ele pega um pouquinho antes. Porque nós temos o programa antes dessa fase de investimento e nós temos um programa que a gente... Olha a nossa dor. Se nós temos dinheiro e as empresas estão dizendo que não tem dinheiro, o que está acontecendo? Boa pergunta, né? Uma ótima pergunta. E aí a gente tenta resolver como? A gente cria o Investmatch, né, que o Alex vai contar. Então eu não vou contar o Investmatch. Mas o Alex não falou muito do... Não falou. Não, é a oportunidade de tu falar do Investmatch. Veja bem, né? A gente abre inscrições, as empresas passam por essa pré-seleção e determinado número de empresas vão passar por um programa de graça. Né? E eu vou contar mais. Essa é a 2ª edição e eu pessoalmente fui para Caxias, eu fui para Lajeado fazer propaganda e não vim aqui. Foi uma falha. Mas a 2ª edição eu saí de Porto Alegre, mas a gente já fez, eu particularmente fiz Caxias e Lajeado, falar do investimento. E os outros colegas fizeram as outras cidades, mas eu não vim aqui. Então fica a dica. No próximo tu virá. No próximo, olha, já recebi convite. Maravilha. E como é que a gente faz para saber mais sobre o Investmatch? O Investmatch, ele já está acontecendo nessa edição, mas o que ele quer preparar a empresa para ser investida por um fundo? Preparar a empresa. Isso tem valor. Isso tem valor. Essa preparação é muito, muito importante. Como é que a gente faz para se preparar para ser investido por um fundo? Isso. Bom, primeiro, o fundo conheceu... A rede de empreendedores. Beleza. Olha, boa ideia. E a documentação? Tá meio... Vamos dizer, não está bem adequada. Tem que preparar a documentação. Documentação. Como é que vai fazer o pitch? Então, assim, ó, o Investmatch, que é, vou dizer, custo zero para o empreendedor, ele vai preparar a empresa. E o final do Investmatch? O final do Investmatch é pegar essas empresas e conectar com os investidores. Então, vou contar um pouco da edição passada. A edição passada, que já finalizou, né? Trouxemos gestores de todos os estados, né? Principalmente, claro, de São Paulo, né? Para cá, escutar essas empresas. Então, as empresas já estavam com o book
adequado, né? Ou seja, quem deu aula era alguns dos gestores. Então ele sabe, diz, olha, se você me apresentar esse documento, tu vai ganhar tempo, não vai demorar a diligência, que é o processo gostei da tese, tá, mas é a tua documentação, e como está societário, a questão fiscal e etc. Então, vocês vão entregar o book completo. Então a diligência vai ser menor. Sendo a diligência menor, vocês vão receber o cheque mais rápido. Recebendo o cheque mais rápido, a vida é melhor. Vai conseguir fazer o negócio crescer mais rápido. Pode ser a diferença. Olha, a empresa vai morrer em 3 meses porque não tem caixa e consegue fazer em 1 mês e recebe o cheque. E então a gente, em conjunto com outros patrocinadores, entre eles o Badesul, que a gente trabalha muito, resolveu fazer e deu certo, segunda edição. Está acontecendo e tal, e no final dessa edição, que é em dezembro, nós teremos 10 a 15 startups prontas, né? Que, olha, eu estou em tudo pronto aqui, já passei, tem toda a documentação, estou organizado. Beleza, faz mais sentido investir. Aí os fundos vão conversar com essas empresas e eles decidem se investem. Então é isso aí. Maravilha. Volto a dizer, zero. Próximo InvestMatch é quando? Começa quando? Próximo, ano que vem. Ano que vem. É 1 por ano. Maravilha. Eu quero que agora, tu, olhando para qual das câmeras aqui, a primeira ou a segunda? A primeira? A de cá? Na primeira câmera, que vai a segunda? Segunda ali. Tu vai olhar para a segunda e vai transbordar alguma mensagem para esse empreendedor do bem que está aí do outro lado. Algo do coração do Luiz Isoton para o coração desse empreendedor. O que tu quer dizer para ele para fechar esse nosso episódio 38 aqui do nosso podcast? Eu estou apostando nesses três episódios que a gente está fazendo. Se você se interessa e entrou nesse aqui, não assistiu do Alex, assista do Alex, assista de novo o meu e depois do José. E aí, eu acho que você que não está aqui, que não pôde participar, que o evento foi muito bom, vai ter um evento de graça. Nós estamos comunicando, né? E vai ficar gravado, vocês olha, InvestMatch, coloca lá no site, pega o brd.com.br, olha o que é o Labs, né? Já dê uma olhada que no ano que vem vai ter de novo. Mas se você não pode participar desse ano, você pode escrever nos dois até, nada impede. E a gente está preparando outras coisas que virão. Maravilha. Nesse semestre ainda. Então fique uma vez por mês, quem sabe, quinzenal, olhe o nosso site ali, procure nós nos eventos. Nos eventos nós estaremos lá. Olhe BRDE, se tem um BRDE, se for BRDE, vai falar com a gente está aberto para comunicar. E a gente quer trazer uma economia desenvolvida. Vocês acreditam que essas empresas crescem a taxas 20%, 30% ao ano? Tem empresas que multiplicaram por 10, 20 vezes. E a gente quer estar desenvolvido, né? Perfeito, é o que todos queremos. Gratidão, foi uma honra te receber aqui. Essa parceria aí proporcionada, essa conexão proporcionada pelo evento, pelo Santa Summit, pela Semana da Inovação, pelo Luli, professor Luciano Matana, nosso grande parceiro aqui. Então fica a gratidão a ti também, aí, que ficou conosco até o final. Se inscreve no canal, compartilha esse episódio com mais pessoas, para que elas também possam receber esse conteúdo. Deixa aí o gostei aí também, já clica agora, não deixa para depois. E te agradecemos, gratidão. Ano que vem eu quero estar aqui, eu quero gravar de novo. Maravilha, vai estar de novo e ficam as portas escancaradas para ti aqui em Santa Maria, na Rede de Empreendedores. Nós temos um grupo de empresários e líderes que é o nosso clube de oficiais aí da Rede de Empreendedores, que tem levado desenvolvimento, crescimento, mudança de mentalidade, tem ajudado pessoas a
ascender, a crescer dentro das empresas. E graças a É isso que a gente quer. graças a pessoas como tu, assim, que se dedicam a ajudar outras A pessoas, escutar as pessoas. a escutar as pessoas. Tentar reduzir aquele tempo que escutar, não, mas eu tenho um contato tal, quem sabe tu fala com... Mas tá tudo gravado agora, vocês vão gostar. Maravilha, gratidão. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos encontramos na sequência. Até o próximo. Valeu!